Estamos todos? Olá, tudo bom com vocês? Estamos todos online agora. E aqui eu sou o Cristiano Ricardo, sou o ponto focal do Elo Saúde Nacional. E estamos agora recebendo uma temática extremamente importante para quem pensa em saúde. Como é que nós encaramos, como é que está a mente de todas essas pessoas que sofreram violência sexual e com essa ideia aí da mitologia da Medusa como um pano de fundo. Então, agradeço a presença da Isabel Bernardes, psicóloga, que está presente aqui de forma bastante gentil para compartilhar muito conhecimento com a gente. E eu passo agora a palavra para a Adriana, para a Adri Rebouças, que é do Elo Digital, para a gente conversar um pouquinho e logo em seguida a fala fica com a Isabel. Adriana, Adri, com você. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Isabel. É um prazer estar aqui como ponto focal do Elo Digital e tratando, né, da Medusa, fazendo esse link, né, com a questão da violência que as mulheres sofrem e pensando em como o digital pode ser uma ferramenta, né, para combater, né, essa violência que a gente sofre diariamente, ou uma ferramenta de propagação, que a gente vive os dois lados da moeda. E para isso a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a mitologia e tentar fazer esses links. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Maravilha. Adriana, Cristiano. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço, é uma honra, né, estar aqui falando junto com o pessoal do Elo Saúde, quem mais estiver por aqui participando, querendo saber um pouco sobre o que é, afinal de contas, cultura do estupro e violência sexual em geral, né, e como que isso perpassa por quem a sofre. E queria dizer que eu fiz uma palestra muito parecida para a FMU e para a PUC, né, em 2016. E naquela época, longínquos, 2016, parece que faz 50 anos, né? Faz 7. E havia acontecido um estupro coletivo há alguns meses lá no Rio de Janeiro de uma adolescente, né? E a grita estava geral, porque em muito pouco tempo, claro, começaram a culpabilizar a adolescente pela violência sexual coletiva que ela havia sofrido. Então, é um pouco sobre isso. E naquela ocasião, o nome da palestra era Quem tem medo da cultura do estupro? E eu brinquei com esse nome porque, nossa, quem é que vai ter medo da cultura do estupro? Porque todo mundo vai ter medo da cultura do estupro, né? Quem não é mulher não vai ter medo da cultura do estupro. Quem não, né? Todas as pessoas vão ter, até os homens vão ter medo da cultura do estupro. Mas eu estava me referindo, né? E essa foi a brincadeira, o jocoso do nome, a cultura do estupro num sentido mais abstrato, né? Que é sobre o que a gente vai falar aqui. Quem tem medo da cultura do estupro ser nomeada, né? Era disso que eu queria falar naquela época e eu acho que ainda é muito pertinente porque as mesmas coisas que aconteciam 7 anos atrás seguem acontecendo atualmente, né? E na época eu joguei no Google para ver o que se fala sobre cultura do estupro, né? Para o grande público, para quem não vai no Cielo, quem não vai na Web Science, para quem não está no mundo acadêmico, né? O que se fala sobre cultura do estupro? E aí, o que eu encontrei foi uma série de desinformações, né? Encontrei muitos vídeos com homens razoavelmente jovens, assim, 20 e pouco, 30 anos, falando que a gente não vivia numa cultura do estupro, porque o estuprador não é herói nacional
porque o estuprador não é enaltecido, não recebe tapinha nas costas e, portanto, não temos uma cultura do estupro no Brasil e no mundo. E eu achei isso muito engraçado e ao mesmo tempo preocupante, né? Porque se um adolescente jogasse esse termo, né, no Google, no YouTube, ia encontrar esses caras falando essas groselhas, né? E então eu acho importante a gente saber o que é cultura do estupro, a princípio, né? E atualmente, 2023, a gente está fazendo esse jogo com a figura da Medusa, né? Porque a Medusa é um monstro para a maior parte das pessoas, em especial quem não conhece a história de antes de Medusa se tornar Medusa, né? A Medusa é um monstro que petrifica aqueles que a olham, né? Aqueles que olham para a Medusa ficam petrificados. Por que será que as pessoas ficam petrificadas ao olhar a Medusa? Ao olhar a Medusa nos olhos. Medusa foi estuprada. Antes disso, ela era uma gata maravilhosa, incrível, nunca errou, perfeita diva. Lá, sacerdotisa de Atena. E aí, o Cris e a Adri, eu peço desculpas, eu me confundi total naquela postagem, botei que era o Apolo, esse filho da puta, mas é porque o Apolo também é outro, né, gente? É outro estuprador. Só tem estuprador no panteão grego, gente. É uma coisa impressionante. A gente fica aqui pagando pau, né? Ai, porque os gregos, meu Deus, adoro. Só tem estuprador naquele panteão, viu? Vou falar. E aí, Zeus, estuprador, Apolo, estuprador, Poseidon, estuprador, Hades, estuprador, né? Rapta a menininha lá no jardim da mamãe Deméter, leva para debaixo da terra para comer. Aff, enfim, mas depois tem outras coisas também, né? Não é tão simples assim a história da Perséfone, mas enfim. Medusa, então, foi estuprada. E depois foi jogada às traças pela deusa que ela seguia por motivos de leis patriarcais, não é mesmo? Então, tipo, não posso te ajudar, amiga, não posso te defender. Não consigo te defender, amiga. Atena falando para a pobrezinha da Medusa, né? E ela é punida com aquelas serpentes na cabeça e com esse olhar tão aterrorizante que as pessoas saem petrificadas. O que eu entendo, né, dessa história, dessa leitura, é que as pessoas, diante de uma violência sexual, e especialmente de uma violência sexual contra a qual nada poderão fazer, porque nenhuma deusa pôde fazer nada com o estuprador, pelo contrário, vingou-se na estuprada, vingou-se na vítima, que era onde ela podia manifestar, expressar a sua desonra. Enquanto isso, o estuprador está lá, belo, folgado, do Senhor dos Mares, não é mesmo? Então, é sobre isso que eu acho que a gente precisa falar, né? E é sobre isso a cultura do estupro. O quanto que as pessoas se sentem petrificadas diante da notícia de que alguém foi estuprada, alguém que elas conhecem, alguém de quem elas gostam, alguém que elas não gostam, mas que foi supostamente, sempre essa palavra, né? Estuprada por alguém que aí sim eles gostam, eles admiram, né? Alguém com quem tem algum vínculo. Porque a ideia que a gente tem de estupro, né, o estupro aceitável, que é aceitável de ser introjetado nas pessoas, é quando ele acontece naquela ideia folclórica, mas que também acontece de um ser da noite que te pega, te arrasta para um terreno baldio, né? Esse é o estupro que as pessoas imaginam, mas que definitivamente não é a maioria das violências sexuais que acontecem no Brasil. A violência sexual no Brasil, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, é o coleguinha que faz.
É o irmão, é o primo, é o pai, é o tio, é o vô, é o amigo de um desses, é o amigo da faculdade, é o amigo do curso, é o amigo do rolê. É aquele brother que você bebe junto, que gosta de fazer as mesmas coisas que você. É alguém que tem acesso a você. Não é o cara que por acaso te encontrou passando na frente do terreno baldio. Esse existe? Existe. Não vou dizer que não existe. Mas ele não é a maioria. A esmagadora maioria das mulheres que são estupradas no país são estupradas por pessoas que elas conhecem, que sabem dos hábitos, que compartilham e socializam com elas espaços. O cara da igreja. Esse é o cara que te estupra. O cara da escola. O cara que vem na tua casa. O cara que mora com você. Então, quando eu vejo esses vídeos, né, de 7 anos atrás, tentando desinformar a respeito do que é a cultura do estupro, o que eu entendo? Que eles estão tentando minar o debate. Assim como qualquer peça de desinformação, né? Se você desinforma pessoas que já estão não informadas a respeito de um assunto especialmente, você faz com que aquele assunto não venha à baila, não seja de fato discutido, não seja, as pessoas não recebam de fato informação de verdade sobre aquilo. Então, assim como a cultura do estupro pretende negar, desqualificar, ridicularizar, culpabilizar as vítimas de violência sexual, essa desinformação a respeito do que é cultura do estupro visa negar, desqualificar e ridicularizar o conceito de cultura do estupro. Né? Então, quando a gente impede que esse conceito seja conhecido e seja discutido, a gente impede que a base da violência sexual, que é a misoginia, que é o racismo, que é o classismo, isso se torna uma estratégia para impedir que essas bases sejam questionadas, né? Então, essa intenção de desqualificação e ridicularização pretende minar o debate, minar a sensibilização das pessoas e minar a conscientização de mulheres e de homens e de todas as pessoas entre e além essas duas pontas, né, do espectro da expressão de gênero, possam saber do que se trata. Né? Então, e não é só em português que eu encontrei vídeos e textos a respeito disso, né? Tinham bastante textos e vídeos em inglês também. Então, para além de ter conteúdo nacional, ainda pode ter gente que vai estudar esse termo com base em desinformação em outros idiomas, né? Enfim. Acho que é importante a gente pensar em para quem que interessa, né, essa desqualificação dessa discussão. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente levar em conta é que até 1940, e isso continua, né, porque isso mudou, mas uma parte da lei segue baseada nesse Código Penal de 1940, é que o estupro é um crime contra a honra da família, contra os bons costumes da sociedade. Não era um crime contra a pessoa estuprada. Por isso que muitas pessoas que eram estupradas não eram consideradas estupradas porque elas não eram mulheres honestas, mulheres estupráveis. Só as mulheres virgens eram estupráveis, as mulheres que eram casadas, as mulheres que eram mães, né? Estas pessoas não podiam ser estupradas porque elas eram protegidas dessa violência. As profissionais, as putas, as mulheres que eram desfrutáveis, elas não estavam protegidas pela lei porque elas não eram mulheres honestas, né? Também por isso que se você estivesse estuprando uma virgem, por exemplo, se você casasse com ela, estava resolvido o problema. Porque o problema não era da mulher, o problema era a mulher não casar depois, né? O problema dela ser estuprada é que depois ninguém quisesse casar com ela. Se o estuprador casava,
tá tudo resolvido pela lei. Agora, saúde mental, quem se importa, não é mesmo? Quem liga para o que as pessoas estão pensando, como que as mulheres estão se sentindo. Não, gente, saúde mental é uma coisa de 2022, tá? Assim, descobriram ontem, não foi agora. Bom, em 2002, com o novo Código Civil, o estupro passa a ser um crime contra a dignidade humana. Portanto, casar com a pessoa que você violentou não te faz menos criminoso, né? Não vai resolver. Em 2013, também, pela Lei 2.845, é possível também, fica mais clara a questão da profilaxia da gravidez decorrente do estupro. Não sei se vocês lembram, mas nessa época havia uma grande grita assim, de que a Dilma ia liberar o estupro. Aliás, nossa, olha o ato falho, né? O Brasil está quase liberando o estupro, né? Meu Deus. Depois você edita essa parte, que é um ato falho muito, muito horroroso, Cris. Ou deixa aí, porque isso diz de uma coisa que às vezes eu fico tá mesmo acontecendo, sabe? A gente está praticamente liberando o estupro, mas a legalização do aborto, que é bom nada, né? Em 2013 falava-se que a Dilma ia liberar o aborto, né? Porque essa coisa, esse pânico moral que nos últimos 10 anos a gente só viu crescer, né? Haja vista a quem que as pessoas enaltecem quando votam em determinados tipos de votação, né? Ou para qualquer coisa também, é tudo Deus é família agora, né? Para minha mãe, para o meu pai, para a Xuxa. Só faltou isso em 2016, né? Enfim. Essa palestra de 2016, gente, desculpa. Tô tendo um revival aqui. Ô, gente, pera. Sumiu minha tela. Achei de novo, peraí. Então, sobre a questão do estupro, né? É um ato falho, porque esse é o assunto seguinte, né? Existiam já naquela época diversos projetos de lei que visavam inviabilizar a concretização da política de saúde de profilaxia à gravidez, né? Ou seja, do impedimento que uma concepção, que um zigoto se tornasse um feto, se tornasse um bebê, né? Se tornasse um ser humano com sistema nervoso, com consciência e tudo, né? Por isso que até 12 semanas, a maior parte dos países permite que o aborto seja realizado, porque não existe sistema nervoso completo, aquele ser não sente dor, né? E esses vídeos que a galera fundamentalista cristã em geral gosta de mostrar e quer que as mulheres tenham que assistir antes de fazer o aborto legal, eles induzem a mulher a pensar que aquele ser está sentindo dor, né? E isso não existe se você não tem sistema nervoso. A gente considera que um ser está morto quando o cérebro morre. Por quê? Porque é a única realidade que a gente pode considerar de fato. Se nem cérebro existe, por que haveria vida? Não é mesmo? Mas enfim, né? É que não dá para falar de estupro sem falar de aborto, tá, Cris? Desculpa, assim, o tema é correlato, né? Não é à toa que pode estuprar, né? Tem bolsa estupro daqui a pouco, de novo. E por que esse assunto tem a ver, né? Porque o estupro é uma das poucas possibilidades no Brasil para que uma mulher possa fazer o aborto legal. Então, você tentar inviabilizar que as mulheres se percebam estupradas e busquem ajuda e busquem o serviço de saúde para a profilaxia da gravidez, você impedir elas de se perceberem violentadas, você impedir que elas procedam à interrupção de uma gravidez, né? E uma outra coisa que a gente tem que considerar é que essa ideia de que vai ter uma epidemia de
acusações de estupro, né, de menção de que foi estuprada para que sejam feitos abortos, né, isso também diz de uma ideia fundamentalista, inclusive também, né, religiosa, cristã, baseada em uma leitura muito deturpada, na minha opinião, da Bíblia, mas também de coisas que estão escritas lá e que foram tomadas ao pé da letra, de que as mulheres são mentirosas, que elas são manipuladoras, que as mulheres somos, né? Vou me incluir porque sou mulher, somos imorais, que se deixar, a gente trepa hoje de manhã para poder brincar de fazer aborto semana que vem, sabe? Assim, como se fôssemos seres indignos em si, né? Que é a ideia que muitas pessoas passam, né? Não à toa que as mulheres têm que ser pescoço e não cabeça, né? Para algumas religiões. O máximo que você pode fazer é fazer a cabeça do casal, que sempre será um homem, olhar para este ou para aquele lado. Eu acho isso tão absurdo, mas as pessoas defendem isso, e as mulheres seduzidas por tamanho poder de ser pescoço, elas acham bonito, se sentem poderosas, porque o homem, né, a cabeça, só vai olhar para onde elas deixarem. Só que ninguém conta para elas que a cabeça faz isso, mas o olho faz aquilo, né? Não importa quem é pescoço, importa que você seja dona da sua vida. Bom, no Uruguai, inclusive, né, ainda só para fechar essa questão do aborto, existia antes da legalização a possibilidade de as mulheres serem ensinadas a fazer o aborto com segurança em casa pelos profissionais de saúde, que eles não poderiam fazer, mas eles poderiam ensinar. Um dos PLs que existiam pretendia proibir isso, né? Criminalizar essa prática dos profissionais de saúde. Assim como, recentemente, também tentaram inviabilizar que os profissionais de saúde pudessem acolher as mulheres e não denunciá-las por buscar um serviço de saúde para fazer a interrupção da gravidez, né? Que sempre a ideia era que sempre se desconfiasse das mulheres, porque é para isso que a gente serve, né, gente? Para desconfiarem da gente, que é para isso que a gente vê ao mundo, porque somos um bando de malditas sucubos que quer drenar os homens até a última gota. É para isso que a gente veio, entendeu? Enfim. Ai, gente, eu falo muito de estupro nessa palestra, de estupro não, de aborto nessa palestra, chega. Não quero mais falar de aborto, já falamos bastante de aborto, o povo já deve estar gritando, tá? Vou cortar a parte com relação ao aborto, que já deu, né? A gente está aqui para falar de violência sexual. Mas, afinal, o que é cultura do estupro? Acho que é importante a gente pensar, antes de tudo, o que é cultura, né? A gente tem que partir daí para a gente poder chegar ao que é cultura do estupro. Cultura pode ser muitas coisas, mas algumas dessas coisas são o modo de ser, de pensar, de sentir, de agir, enfim, de viver de um determinado povo, de um determinado grupo social, tal. Isso é uma cultura. Cultura do rock, cultura árabe, cultura asiática, cultura K-pop, cultura brasileira, né? O que é? É um jeito de ser, né? E isso diz de um enraizamento, né, de valores, de crenças, de práticas que vão passando de geração em geração, e que desde antes de a gente nascer, a gente já é alguém, né? Claro que em algumas culturas não, existem algumas nações indígenas em que a pessoa só passa a existir mesmo depois que ela passa pelo parto e é aceita na comunidade, né? Mas, de modo geral, assim, na cultura ocidental, que é a hegemonicamente que temos aqui no Brasil, a gente passa a existir assim que sabem que estamos dentro do ventre de alguém, né? Então, desde esse momento, a cultura já passa a perspassar a nossa existência.
porque as expectativas, né, e a gente tem que pensar nisso também, né, as expectativas de gênero vão sendo criadas a nosso respeito, porque a gente vive também numa cultura cis heteronormativa. Então, se é um bebê que é visto como fêmea, como mulher, são determinadas expectativas. Se é um ser humano que é entendido como masculino, como um homem, vão ser outras expectativas, né? Que pode, claro, que está mudando, vem mudando muito, né? A ponto de que pessoas estão desesperadas dentro da casinha delas e saindo com frequência, inclusive, por exemplo, a Nicole saiu e ninguém nunca mais vai esquecer. Nicole, desculpa, viu? Ninguém vai esquecer que você existe. Mas, enfim, né? A cultura diz dessa transmissão de um modo de ver o mundo, né? E assim como a invisibilização dos fundamentos que geraram esses valores, as crenças, né, que geram as práticas. E essa invisibilização faz com que, ao longo do tempo, as pessoas acreditem que só existe aquele jeito, né, de existir, que só existe um jeito bom de viver a vida, que é aquele jeito que a gente vive desde sempre, né? Desde as cavernas. Os Jetsons e os Flintstones estão lá para tentar enganar a gente desde a infância, de que as coisas sempre foram assim e sempre serão assim. Sempre haverá uma esposa pronta para fazer a comidinha do trabalhador, que vai ter um cachorro, que seja um brontossauro em miniatura, que seja um robô. Sempre vai ter essa estrutura familiar, porque é uma coisa natural, entendeu? Os desenhos estão lá nos enganando desde sempre. Tentando, pelo menos. Opa! E o que é estupro, né? É constranger alguém, né? Vamos usar o termo jurídico mesmo, atual. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Né? Então, como eu disse antes, o imaginário social do estupro é aquele desconhecido, aquela violência brutal numa rua escura, num lugar ermo, e que você não tem como se defender porque você está sendo fisicamente impedida de fugir e, de preferência, com uma arma, com uma faca, enfim, sempre muito violento, muito traumatizante. E a realidade do estupro, esse que também falamos, né? São os familiares, são os amigos da família, são os vizinhos, são os amigos, são os namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, ficantes, ex-ficantes. E não é necessariamente com essa violência física toda, mas sempre com violência psicológica, né? Porque essa ideia também de como que se dá a violência sexual vai criar uma ideia de como que tem que ser a atitude, a reação da vítima, né? Que a reação tem que ser imediata, que a reação tem que ser de gritos, de denúncia, de esperneio, de chute, de morder a pessoa. Isso seria reagir, isso seria oferecer resistência, isso seria a reação natural de uma pessoa que está sendo estuprada. Mas a realidade é de que, quando a pessoa está sendo estuprada, ela sente paralisia, ela fica confusa, porque, afinal de contas, é alguém que confunde, em que ela confia, ou que ela tem uma relação de algum afeto, de confiança. Então, como que essa pessoa que é meu amigo, que é meu pai, meu irmão, tá aqui fazendo esse negócio? Que negócio é esse? Como assim, né? Não, tipo, tá errado, mas né? Então, essa confusão, aí essa culpa, essa vergonha, nossa, o que eu fiz para ele ter entendido que ele podia fazer isso? Por que ele está fazendo isso? O que eu fiz de errado, né? Esse medo, né, de estar percebendo que tem alguma coisa muito errada acontecendo, o que pode, né, levar de novo, né? A paralisia é uma coisa mais
que pode acontecer diante desses diversos sentimentos. E aí, tudo isso misturado vai gerando uma negação, né? E a cultura do estupro é também você ensinar a vítima do estupro de que aquilo não aconteceu. Porque como é que ela vai denunciar alguém da família ou o amigo que todo mundo sabia que você queria ficar? Como é que você vai fazer isso? Você queria ficar com aquele cara, você foi na festa que o cara tava, você bebeu com o cara. E aí você fez sexo com ele. Na opinião de todo mundo. Mas você sabe ou não sabe direito. Você acha? Talvez, não sei. Não, pera, não sei o que aconteceu. Não tô dizendo que ele me estuprou, não, jamais. Ele é legal, eu gosto dele, né? É assim. Assim é a reação de verdade de uma pessoa que foi estuprada por alguém que ela confia e que, em geral, vai ser o estuprador de verdade, né? Então, essa cultura do estupro não é a gente, portanto, né, como diziam os desinformadores que eu mencionei no começo da nossa conversa, não são enaltecidos, é isso aí, parabéns, passou o rodo na festa, hein, comeu um monte, todas elas não queriam, foi maravilhoso ouvir elas gritando, vendo aquela cara de coelho que elas tinham, aquele cachorro caiu do caminhão de mudança, foi lindo, perfeito. Cara, tá aqui teu prêmio, né? Um cheque para você. Não é sobre isso, né? Ou como aquela piada, entre muitas aspas, do Rafinha Bastos, jamais esqueceremos, viu, Rafinha? Você não pediu desculpa ainda. Você acha que você não tem que pedir desculpa, inclusive, porque o humor pode tudo, não é mesmo, meu querido? Vai zoar estuprador, querido, vai lá. Tenta. Que dizia que estuprador de feira não tinha que ser preso, tinha que ganhar um abraço. Que ideia que se dá, né? Que uma mulher feia não faz sexo e, portanto, a única oportunidade que ela terá de fazer sexo é por meio de um estupro. Portanto, o estuprador fez um favor para aquela mulher feia ao fazer sexo com ela, né? Por isso ele merece um abraço, porque ele fez uma coisa muito boa. Né, Rafinha? Parabéns, Rafinha. Foi promovido depois, né? Ambiente cultural que difunde algumas ideias. Isso é a cultura de estupro. Que existem situações que, na verdade, não foram violência sexual, que as mulheres mentem quando afirmam que foram estupradas, porque elas querem obter alguma vantagem, ou então querem se vingar da pessoa que elas estão acusando, ou para se eximir de alguma responsabilidade, que seja por conta de ter exercido a sua liberdade sexual, ou porque acabaram engravidando ao exercê-la, ou que essas mulheres, na verdade, provocaram a violência de alguma forma, por exemplo, seduzindo o autor do estupro, né, bebendo junto com ele, portanto, se você está bebendo com o cara, é óbvio que você quer dar para ele. E uma outra coisa também que é extremamente violenta, no caso com os próprios homens, né, e acho que eles deviam pensar um pouco nisso, do quanto é um tiro no pé, seguir por esse caminho de masculinidade tão violenta, é que os homens não seriam capazes de refrear o desejo sexual, né? E isso é tão essencialista e biologicista quanto dizer que as mulheres somos todas mentirosas e que estamos aqui para ferrar com a vida dos homens, né? Então, quando a gente fala desse suposto, e aí suposto de verdade, né, instinto masculino em direção ao sexo, e mesmo que uma fêmea pretendesse impedi-lo, ele não seria capaz de parar depois que ele está excitado, a gente precisa falar então do que é instinto. Instinto é algo realmente que você não consegue impedir. Por exemplo, se alguém enfia a sua cabeça num saco
e te impede de respirar, assim que você tem oportunidade de respirar novamente, porque o saco foi tirado da sua cabeça, aí você faz... Isso é instinto. Instinto é você passar a mão, o dedo, na mãozinha de um bebê e ele automaticamente fazer isso. Isso é instinto. Ele não consegue não fazer isso nas primeiras semanas de vida. Porque isso tem a ver com ele sobreviver. Né? Pensando nos macaquinhos, né? O macaquinho tem que conseguir fazer isso para se manter preso ao corpo da mãe. E esse é um instinto que permanece, porque somos primatas. Os bebês nascem com esse instinto. A gente nasce com o instinto de respirar, e é por isso que quando a gente desmaia e cai na água, e acorda dentro da água, a gente se afoga. Porque a primeira coisa que você faz é tentar respirar. E aí você joga a água dentro do seu pulmão, desse jeito. Então, isso é instinto. Não conseguir não transar não é instinto, tá? Beijos, moços. Parem de usar essa desculpinha, porque ela é contraproducente, ela é um tiro no pé, tá? Estuprar, portanto, não é instinto, né? Ele é culturalmente aprendido e ele é aprendido porque não tem consequências para o estuprador. Tem consequências para quem denuncia o estupro. E isso é a cultura do estupro, é você punir quem reclama. Assim como quando uma criança sofre bullying e ela reclama do coleguinha para a professora, para a diretora, para a mãe, e aí ela começa a sofrer mais violência ainda, porque nenhum adulto faz nada. Os adultos falam, a criança é assim mesmo, não liga. E aí a violência, ela pode inclusive piorar. Porque aquela criança falou da violência e nada aconteceu com quem ela denunciou. Isso é o que acontece com a violência sexual no nosso país. As mulheres vão lá, denunciam, o que acontece? Quem é destroçada é ela. Publicamente, inclusive. Né? A gente está vendo isso em outras situações de violência, isso também acontece, quando a violentada é uma mulher. Né? A Ana Hickman agora está lá sendo acusada de novo. Né, como sempre, os homens que são pais costumam fazer isso quando eles são autores de violência, eles vão lá e acusam a mulher de alienação parental. Né, já está lá. Essa acusação, essa contra-acusação contra a pessoa que sofreu a violência, ela faz parte desse modus operandi. Né? Então, claro que essas violências vão atingir de modos diferentes. Crianças, adolescentes, jovens, adultas, pessoas idosas, né? Tanto que nem se considera que pessoas idosas possam ser estupradas, né? Porque como a gente tem essa ideia de que se refere a um ato instintivo e, portanto, de desejo sexual, né? Libidinoso, de libido, nesse sentido de instintivo, por que alguém iria desejar uma pessoa idosa, não é mesmo? Ou vão atingir de modos diferentes também pessoas brancas, de pessoas negras, indígenas aldeadas, indígenas urbanas, quilombolas, estrangeiras, clandestinas. As violências podem serem mais graves no sentido de que vão ser ainda mais banalizadas, né? Pessoas que são lésbicas, pessoas que são heterossexuais, que são bissexuais, que são transexuais. E aí também a diferença entre ser uma mulher transexual e ser um homem transexual, as violências, as motivações, né? E é importante entender isso. O estupro, ele diz de um sexismo recreativo, de uma arma política, de uma forma de manter as mulheres e pessoas próximas do feminino de alguma coisa, seja porque biologicamente tem um corpo similar ainda, ou porque não se adequam a uma cisnormatividade. Todas essas pessoas vão sofrer as violências de formas diferentes e vão sofrer as consequências de denunciá-las também de formas diferentes, né? Se você é uma pessoa pobre, você
tem tantos acessos, você é uma pessoa rica, você tem tantos acessos, você é influente ou não, são outros acessos. Né? Se você é uma pessoa religiosa, se você é uma puta, ou se você é uma puta que trabalha mesmo com isso, né? Você sofre a consequência dessa denúncia de uma forma diferente. E, claro, a gente também tem que pensar no estuprador, né? É um adolescente, é um jovem, é um adulto, é um empresário, é um gari, né? É branco, é preto, é quilombola, é traficante de pessoas ou de drogas, né? Porque um traficante de pessoas vai ter um acesso financeiro talvez um pouco diferenciado do aviãozinho, né? Então, que vai levar a maconha dali para lá. Enfim, né? Então, o estupro que a gente considerar dessa maneira, né, é uma relação de poder, né? De poder desigual. E é uma estratégia de dominação, né? Da supremacia masculina sobre o feminino. E aí não é só sobre as mulheres cis, hétero, né? É sobre o feminino. E por isso que vai incluir as mulheres trans, vai incluir os homens transexuais também. E é uma arma política, né? Ridicularizar, descredibilizar, culpabilizar, ameaçar, inverter a denúncia, né, por denunciação caluniosa. Já ouvi uma delegada dizer que dizia isso para as mulheres. Você tem certeza, né? Porque ele pode inverter a denúncia. Uma delegada de DDM falando isso, que dizia isso para as mulheres que iam lá fazer o registro, né, do BO de violência sexual. Então, se uma delegada de ADM está dizendo isso para uma mulher, imagina o que acontece numa delegacia comum que tem só um homem atendendo, né? Então, quem que se beneficia? O estupro também é uma violência que é utilizada como arma de guerra, né? E é engraçado que uma das formas dessa manifestação de estupro é o que o Arthur Duval fez um tempo atrás, lá no conta da guerra na Ucrânia, né, que ele foi fazer o Tour de Blonde, que o amiguinho dele, Renan, disse que ele podia fazer porque ele era branco o suficiente. Isso é uma forma de estupro também, né? Você ir para um lugar em zona de guerra, querer fazer sexo com as mulheres, oferecendo algum tipo de vantagem que as manterão vivas, que farão com que elas tenham acesso à água, à comida, a abrigo na guerra, né? Então, por que isso não é entendido como estupro? Porque você está oferecendo uma troca, portanto, é um negócio. Então, ela pode aceitar ou não. Em que condições, né? Cris, eu estou um pouco preocupada com o tempo. Você estava falando de a gente fazer uma fala. Esse assunto não acaba nunca, amigo. Então, assim, se a gente quiser abrir para falar também, né? Acho que eu posso só terminar aqui que eu acho importante. Termina o raciocínio. Isso. Isso, só esse finalzinho aqui que eu acho importante, né? Quais são as principais marcas, né, da cultura do estupro? É um descrédito, uma ridicularização da fala da vítima, né? Uma deslegitimação da denúncia com base na situação que ocorreu ou na pessoa que está sendo acusada. É uma desqualificação no sentido de dizer que a pessoa que está falando sobre a violência, na verdade, mereceu aquela violência, até chamou aquela violência para si, né? Portanto, uma culpabilização da vítima pela situação de violência que ela sofreu. Então, uma legitimação da violência daquela pessoa que supostamente, sempre supostamente, né, cometeu o estupro. Sempre no sentido também de ameaçar inverter essa acusação, caso não seja possível provar a violência, né, e comprovar a violência sexual é muito difícil, muitas vezes ela não deixa marca, justamente por conta que nem sempre ela é violenta dessa maneira folclórica, como as pessoas imaginam que sempre seja o estupro, quando ele é cometido por uma pessoa próxima, ele vai gerar aquela confusão, aquela paralisia, aquela vergonha, aquela culpa de estar entendendo o amiguinho como um estuprador, né? Claro que não, como que ele faria isso comigo? Você está sendo má de pensar isso dele, né?
E esse uso constante também de suposto estupro pela mídia em detrimento de outros crimes, né? Outros crimes, eles são mais enfáticos, mas quando é com estupro, eles são sempre cheios de dedos, né, a mídia. E eu acho importante também reiterar, né, o que eu estava falando lá do tiro no pé dos meninos, que o estuprador não é alguém doente, né? O estuprador é alguém que está totalmente adequado à sociedade em que ele vive, porque ele sabe com quem ele pode mexer, em que situação ele pode mexer, o que ele tem que dizer depois que ele for acusado, porque todas as pessoas vão se unir para questionar não a ele, mas a quem disse isso dele, né? Isso que é a cultura do estupro, e é por isso que a gente vive nessa cultura do estupro, sim. Não porque os estupradores são enaltecidos e recebem tapinha nas costas ou prêmios, mas porque eles são desresponsabilizados das violências que eles cometem, né? E, portanto, se você é desresponsabilizado das violências que você comete, você vai seguir perpetrando essas violências, porque nada de mal te acontecerá. Pelo contrário, você vai ter muita defesa. E é isso que a gente vê acontecendo. Enfim, muitas coisas, Cris. Muitas coisas, Rodrigo. Maravilha. Bom, eu tenho aqui uma provocação, mas antes de colocar minha provocação, vou pedir para a Adri, por favor. Acho que é importante aí a sua fala agora antes da minha. Eu gostaria de trazer um pouquinho, voltar um pouquinho para a nossa Medusa, né? Se a gente pensar que essa mitologia vem da antiga Grécia, né? E era uma mulher virtuosa, uma sacerdotisa de Atena, mas que não, apesar dela ser muito devota, muito casta, ela tinha uma personalidade um pouco forte, ela não se adequava a se vestir como ela queria. Então, a Atena já tinha um certo olhar diferenciado, porque ela não se adequava perfeitamente ao papel que a Atena queria que ela se adequasse. Começa aí. Quando acontece, né, ela é estuprada por Poseidon, em toda a história, ela cedeu aos encantos de Poseidon. Embora ela tenha procurado Atena, né, para relatar o que tinha acontecido. Aí, para mim, tem algumas... Eu acho que nós, como mulheres, Isabel, a gente também acaba validando, sabe, essa masculinidade tóxica, por questões de disputas que nós somos ensinadas, né? As mulheres, elas não são ensinadas a serem amigas de outras mulheres. Nós somos rivais, né, culturalmente. Então, a gente precisa entender. E aí, o que acontece? Eu acho que por uma rivalidade, né? Ela não acolhe essa dor, que é o que muitas de nós fazemos, nós não acolhemos porque a coleguinha estava com a roupa curta, a coleguinha era exibida, a coleguinha tinha uma risada que a gente não aprovava, né? E, mais do que isso, ela pune. Uhum. E a punição vinda de outra mulher, né, é mais grave ainda, e é exemplar, exatamente. Uhum. E aí tem mais uma coisa. A Medusa, como a maioria das vítimas de estupro, ela não foi lá e enfrentou o seu estuprador e gritou. Não, quando ela é punida, né? Quando trazendo para hoje, quando a família fala assim, não, mas não pode, não fala, não isso, ela se recolhe. Ela é transformada num monstro, mas ela se recolheu, ela não foi se vingar de ninguém. As pessoas que foram atrás dela e a transformaram num monstro maior. Então, várias coisas que a gente transporta isso até hoje para a realidade dessa cultura do estupro. Porque continua sendo
essa mulher culpabilizada. Mas você fez alguma coisa. Tem sempre um mais. Mesmo que se acredite que ela sofreu essa violência, mas você bebeu, mas você estava de saia curta, e a gente continua repetindo, e mais sério ainda, como você falou, hoje tem a questão política, tem a questão de saúde, tem várias questões envolvidas, e mais sério é que nós, mulheres, continuamos passando pano para esses caras, de uma certa forma. Ou por não discutir, ou porque, mas ele é tão legal, imagina que ele fez isso. Mas essa aí fala muito, merece. Então, a gente precisa achar uma forma, e aí eu vou trazer um pouquinho para o digital, que a gente tem visto isso muito, e não se tem tem atitudes gritarias de nós mesmas, né, de uma parte da coletividade feminina, mas ainda existe muita, como que eu diria, uma invalidação dessa vítima. Tanto que dentro do próprio Congresso Nacional, né, deputados têm coragem de falar que não estupraria uma pessoa porque ela é feia, né, e ele ganha o cargo maior do nosso país, ao invés de sair preso, né. Várias deputadas femininas recebem ameaça de estupro coletivo e tá tudo ok. Tem um monte de mulheres na rede dessas deputadas falando, mas é porque você fala demais, mas é porque isso, validando essa fala. Então, eu acho que como digital, a gente precisa entender o nosso papel, né, na repercussão dessas falas, e como a gente pode fazer uma desconstrução dessa cultura, trazendo esse conhecimento. Primeiro, desmistificando esse mito da medusa. Ela não é um monstro. Muito pelo contrário. E no nosso mundo digital, em todos, nos jogos, ela é um monstro a ser batido. Ninguém conta a história anterior. Em nenhum lugar ela é uma pessoa que superou. De alguma forma, ela superou, né? Em toda a mitologia é isso, ela é um monstro. E, na verdade, não. E é o que a gente faz até hoje. A vítima é um monstro. Então, ela prefere... Consegue encarar. Te petrifica ter que reagir ao que você sabe quando você olha nos olhos de Medusa, né? Porque você também... você pensar que é isso, é sempre alguém muito próximo, sempre não, mas a maioria das vezes alguém muito próximo, e eu ter que encarar que aquela pessoa que eu tenho um afeto possa ser capaz de um ato desse, parece que eu também estou me invalidando, estou sendo me invalidando de certa forma. Eu também sou uma criminosa, eu também sou culpada porque eu tenho afeto por essa pessoa. Então a gente, né, põe o véu porque a gente não quer encarar isso para a gente de frente, porque é difícil encarar essa realidade e a gente acolhe. Mas como a gente pode fazer esse acolhimento, né? E não transportar uma coisa lá da antiga Grécia para 2023, gente. A gente está vivendo exatamente o mesmo tipo de situação. Sim. Então, enquanto eu te ouvia, mais agora para o final, principalmente, o que me veio na cabeça, Adri, é que mais do que ensinar a acolher as vítimas de violência sexual, e não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, a gente precisa ensinar os meninos que eles não podem estuprar. Nada vai mudar enquanto os homens acharem que eles podem encontrar subterfúgios para justificar invadir o corpo de outra pessoa. E para isso, a gente precisa desconstruir muitos fundamentos da identidade masculina. Que os homens vão, que os homens fazem, que os homens querem sexo o tempo todo, que é impossível se refrear.
a gente precisa desconstruir essas ideias equivocadas, né? Porque, inclusive, por conta dessa tem que ser macho, né? É que você coloca uma criança de 8 anos para assistir pornografia. Tem pai que faz isso. Porque quer que o menino seja macho, e como ele não é muito, né? Não sei, vai que é viado. Deixa eu mostrar uma pornografia aqui para ver se desperta o interesse. Ou então eu dou umas porradas mesmo, igual o presidente falou que tem que fazer, né? Então, acho que uma coisa que a gente precisa fazer com urgência é ensinar os meninos que eles não podem fazer o que eles quiserem com os corpos alheios, em especial quando se trata de um corpo diferente do dele, né? Ou de um corpo que se expressa, mesmo sendo parecido com o dele, que se expressa de uma maneira diferente do dele, né? Porque assim a gente protege as mulheres todas, não só a cis, como eu e como eu imagino que vocês teriam. E a gente protege os homens, como o Cris, que não vão ter que ficar o tempo todo provando que são machos, estuprando pessoas, né? Assim, porque é uma maneira mais, né? Assim, é tão, nossa, que ideia boa! Vou provar que eu sou macho comendo alguém contra a vontade, que delícia! Outra coisa, né? Isso que você estava falando, a gente é ensinada a ser rival uma das outras, né? Eu acho que talvez, Dri, não tenha a ver com isso. Não tenha a ver só. Não que também não tenha, porque eu acho que essa cultura da rivalidade feminina ainda persiste, de alguma maneira. Mas, me tomando como exemplo, quando eu era criança, essa conversa mole não fazia sentido para mim. De que as meninas não são amigas, que a gente competia, que os meninos é que eram amigos e as meninas viviam brigando entre si. Isso nunca fez sentido para mim. Então, eu tomo essa minha realidade interna de quando eu era criança, e, portanto, não tinha muita referência, de que talvez seja mais difícil do que parece convencer as mulheres de que somos inimigas, né? Eu acho que tem mais a ver com a cultura do estupro em si, com você saber que ao se aliar ao elo fraco da corrente, ao elo fraco da corrente, você tende a se espatifar junto com ele quando, ou idealmente, se ele for esfarelado. Eu acho que essa dificuldade que as mulheres temos de nos defender com relação à violência não é sobre rivalidade, é sobre medo. Sobre medo de ser destruída junto com a vítima, por ter apoiado alguém que depois é destroçada. Seja porque de fato não fosse verdade, quanto porque, sendo verdade ou não, ela vai ser destruída, porque é isso que a nossa cultura faz com pessoas que denunciam violência sexual. Essa vítima vai ser provada mais do que Jó. Você quer ser aliada dessa pessoa? Vamos pegar as figuras de Jesus e Pedro, né? Quando Pedro é questionado 3 vezes, Jesus disse isso para ele, né? Desculpa, eu estou vindo com uma mitologia católica aqui, gente, mas aqui é a que eu conheço, tá? Então vamos usar essa mesma. Jesus já tinha dito para ele: você vai me negar 3 vezes, seu cagão, filho da puta. E Pedro fala: claro que não, Senhor, nunca, jamais. E aí isso acontece. 3 vezes perguntam a Pedro se ele conhece Jesus, aquele vagabundo, e ele 3 vezes diz: não, que é isso, nunca vi isso daí, sai fora. Não, imagina, não ando com essa gente. Então, colocando a vítima da violência sexual, né, como Jesus, mesmo que a gente tenha dito: não, dessa água eu não beberei.
na hora do vamos ver, o medo de ser destroçado pelo Estado faz com que Pedro faça exatamente o que Jesus disse. Na hora em que o Estado vier, então você está dizendo que você viu. Então você está dizendo que isso aconteceu de verdade. Você é testemunha dela, é isso então. Então você assina aqui então, moça, que isso aconteceu, que você estava lá, que você está sabendo, que você sabe que isso aconteceu. É você que depois vai estar lidando com os amigos desse cara, com esse cara, vindo atrás também do Instagram, vindo atrás também do teu e-mail, vindo atrás também das suas contas, do seu... É Twitter, tá? Foda-se, Elon Musk. Twitter. Me manda, caralho. Desculpa. Enfim, bom, eu acho que, enfim, resumo, eu não acho que é sobre rivalidade, mas e é que um dia foi, tá? Eu acho que é sobre medo. Medo de ser, esfarelada junto com a coleguinha que teve coragem de virar e falar, esse cara aqui, fez umas coisinhas comigo que eu não gostei, não queria, ele sabia e ele fingiu que não percebeu. Enfim, eu acho que é sobre isso. Legal. Eu tenho uma provocação, e aí eu vou pegar também a história da Medusa, mas eu vou para o lado do fim da Medusa. Porque Zeus encontra um herói, Perseu, e dá a ele, junto com Hades, dá a ele ferramentas para que ele vá lá e mate Medusa, né? E aí, quando ele consegue, enfim, cortar a cabeça de Medusa fora e o corpo dela cai no chão se esvaindo em sangue, ela pare 2 crianças. Porque Medusa, sim, estava grávida de Poseidon. E no momento em que ela foi morta, ela teve 2 filhos. E aí nós temos um gigante saindo da Medusa. E do outro lado, nós temos Pégasus, o cavalo alado, saindo do corpo de Medusa. E Perseu, que matou a Medusa, monta em cima do cavalo alado e carrega a cabeça da Medusa para que depois Zeus transforme a cabeça da Medusa no escudo de Perseu, para que ele pudesse salvar a amada virginal Andrômeda, né? Mas a minha pergunta, né, a minha provocação vai exatamente dentro dessa cultura do estupro, o próprio aborto, que você achava que eu não queria falar, minha pergunta estava preparada para falar exatamente sobre Pégasus, porque imagina só, uma mulher violentada sexualmente fica grávida, ela já é apartada da sociedade, porque Medusa ficou apartada da sociedade, as 2 irmãs de Medusa também foram transformadas em monstros, só que com a grande vantagem de que elas seriam monstras imortais, ou seja, até agora as 2 estão lá, né, presas na mesma casa e monstruosas, porque a irmã foi violentada. Mas no momento em que essa mulher é morta, a gente tem a imagem de um animal alado, lindíssimo, formoso e etc., mas que o assassino da mãe monta em cima dele para carregar até o Olimpo. Eu fico imaginando como que um texto desse, uma mitologia dessa, e a gente sempre fala que mitologias são ensinadas às crianças de todas as idades. Imagine uma mulher que foi violentada e está grávida, lá na Grécia Antiga, vendo a mitologia da Medusa e o que isso vai fazer na saúde mental dessa pessoa. Como que uma imagem de um cavalo alado maravilhoso e um gigante dourado saindo de uma mulher violentada pode refletir na mente dessa mulher que hoje, ou na Grécia Antiga, foi violentada pelo grande deus dos 7 mares, né?
aquele, enfim, tio da Athena, né? Para que isso fique bem claro das relações familiares. Ele, tio da Athena, estupra a empregada doméstica dela e ela fica grávida. Porque eu vejo a metodologia da Medusa exatamente isso, né? É a empregada doméstica que é violentada pelo patrão e a patroa descobre e bota ela para fora. Mas, e ela agora grávida, como que isso pode ser refletido na cultura de hoje? E eu sei que a pergunta é difícil, mas o que acontece, o que pode acontecer numa cabeça de uma mulher dessa, vendo essa mitologia e se refletindo na Medusa, se enxergando na Medusa e esperando que alguém venha cortar sua cabeça a qualquer segundo? Enfim, pergunta difícil, mas eu acho que é importante nessa questão da saúde mental. Sim. Então, eu acho assim que, na verdade, você me parece assim, já tem a resposta dessa sua elucubração linda aí, que eu fiquei até meio perdida, meio zonza, achei incrível. Quero conversar mais sobre, porque não tem uma resposta imediata. Mas o que eu consigo, né, colaborar nessa construção linda que você estava fazendo é que quando a gente sofre uma grande violência, tudo o que a gente precisa é que alguém ouça, né? O que faz com que as pessoas adoeçam psiquicamente é a ausência de um testemunho em qualquer tipo de violência, né? Quando a gente pensa na ditadura, o que é a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade é as famílias das pessoas que foram mortas, torturadas e mortas e desaparecidas pelo Estado brasileiro possam contar que isso aconteceu. Possam dizer, o Estado fez isso com meu pai, com meu irmão, com meu marido, com minha esposa, sabe? Com a minha mãe. Fez isso comigo, porque teve crianças que tiveram que assistir a tortura da própria mãe, né? Então, quando a gente pensa em violência sexual ou qualquer outro tipo de violência grave como essa, né, tão invasiva, ter quem ouça sem julgamento de fato é o que pode proteger a saúde mental dessa pessoa. Ter justiça certamente traria um pouco mais de saúde mental para as pessoas, mas uma justiça de verdade, não ele foi acusado e dali a pouco está passeando na frente da casa da pessoa, né? Não ser julgada ao invés de ser protegida é algo que traz saúde mental para as pessoas, né? Você poder não ser obrigada a carregar um ser fruto dessa violência dentro do seu corpo é algo que traz saúde mental. Você não ser considerada mentirosa para poder conseguir essa proteção psíquica por meio da interrupção da gravidez, sim, isso traz saúde mental, né? E aí a gente vai numa série de nãos, né? Não faça, não diga, não julgue, não, né? Tão difícil isso, né? A gente ter que alcançar a saúde mental por meio da negação de atos, né? Mas então, o que a gente faz? A gente fica falando dos não faça, não diga, não pense, perto desta pessoa que sofreu violência, te contando que sofreu essa violência, porque a gente sabe que é isso que acontece. Mas a gente tem que pensar, então, o que fazer. E muitas vezes o que a gente pode fazer é ouvir. Porque isso qualquer um pode fazer. É ouvir e não questionar no sentido de, mas por que isso? Por que aquilo? Né? Acho que a melhor pergunta que se pode fazer para uma pessoa que sofreu violência sexual é: e como você está? E como você se sente? O que você gostaria que acontecesse? E aí, para algumas perguntas,
como essa última, você pode ouvir uma coisa muito violenta em resposta. Que às vezes você quer só que o cara pegue fogo. Mas poder dizer coisas violentas num momento em que você passou por uma situação de grande violência, e especialmente sobre uma violência contra a qual você nada poderá fazer, porque ninguém vai te ajudar, ninguém vai acreditar em você, você poder dizer, queria que caísse num poço de piche e afundasse bem devagar, sabe? Poder dizer uma coisa dessa é importante. Poder dizer num espaço de confiança que você está muito bravo, que você está muito puta. É isso que as pessoas veem nos olhos da Medusa. Você está muito puta, amiga, com toda a razão, tá? Pode desejar todo o mal do mundo pro coleguinha, filho da santa. Não vai fazer, não, preferencialmente não faça. Vai cuidar da tua saúde, vai gritar para a psicóloga que queria essas coisas horríveis, pode querer. Fica à vontade. Por favor, queira. Só um pouquinho. Pode querer, tá? É sobre isso. A gente não é só doçura. Mulher não é doce. Mulher é um ser humano. E seres humanos também pensam coisas horríveis às vezes. Maravilha, maravilha. Dri, quer falar alguma coisa? Quero. E talvez, né, a gente, enquanto sociedade, enquanto poder público também, né, não romantizar, como aconteceu no caso de Pégasus, né, o fruto dessa violência. E também não dar o poder a outros sobre este fruto de violência. Só cabe a vítima, vamos dizer assim, a decisão, através de uma escuta realmente, né, na psicóloga, né, para entender qual vai ser o caminho a partir disso que aconteceu. Porque eu vejo o Pégasus muito como uma romantização desse estupro. De um ato, né, violento, nasce a mais bela criatura. E aí essa mulher, ela acaba se sentindo mais culpada ainda quando ela se vê frente a esse dilema. Mas isso também tem essa ideia de que o Pégaso é esse ser incrível, maravilhoso, né? Mas se você pensar bem, o Pégaso é quem ajuda o assassino da mãe a levar a cabeça da mãe. Vamos pensar concretamente um negócio desse, gente? Sim, mas assim, mitologicamente é um cavalo alado. Olha que legal! É uma dualidade, né? É uma dualidade. Eu não acho que ele seja essa coisa maravilhosa, mas existe uma dualidade entre a imagem e a ação. O que se tenta passar e o que ele realmente é. E o que a nossa sociedade compra é a imagem. Sim. É por isso que a gente está tendo essa conversa. Então, a gente né, parar de romantizar isso e realmente deixar para essa mulher as decisões sobre ela, sobre o que vai ser daqui para frente, sobre o que ela quer fazer com o corpo dela. E pensando nisso com relação ao fruto, né? Combater a tal da lei absurda, que eu não sei se foi aprovada ou não foi aprovada, de que em caso, né, que o pai, que existe um pai, estuprador não é um estuprador, ele é pai, gente, e ele tem direito a exercer essa paternidade. Gente, é praticamente casar estuprada com o estuprador. Né? Então, assim, a gente vinculada ao perpetrador do corpo dela. Exatamente. Então, a gente brigar por isso. Carga compartilhada, que delícia! Né? Mas vocês lembram, né, que no governo passado a gente estava discutindo isso. Não sei nem se passou, se não passou. A gente estava discutindo isso. Não passou, não. Né? Mas eu tenho até uma observação, desculpa, Dribel, mas eu vi tem alguns dias sobre a tal constelação familiar que colocou uma mulher para ficar de joelhos pedindo perdão
Pro autor de violência doméstica. Para o autor que violentou, não ela, a filha. Ele era o pai, ele abusou da criança, a mãe conseguiu a separação, ele pediu, considerando como, enfim, sei lá o que, eu não vou lembrar agora, alienação parental, e aí o constelador familiar fez essa mulher, numa sessão deles lá, na audiência, enfim, X, ela se ajoelhar e pedir perdão. Só que aí essa mulher foi pior ainda, porque essa criança agora está na guarda do pai. Porque esse constelador considerou que o problema todo era a mãe. Então a criança agora está com o pai que havia abusado. Ou seja, o que acontece agora com essa criança, nesse momento que a gente está aqui numa live, o que pode estar acontecendo agora com essa criança? É uma coisa, aí quando a gente fala disso da cultura do estupro, eu fico pensando, nesse caso, é como se, eu vou pensar em Perséfone mesmo, sabe? Ela tá ali, tá presa, ela não consegue sair. Ela tem que criar estratégias para conseguir fugir. Ela tem que criar estratégias para poder enganar Hades. Então, é uma coisa tão absurda. E eu entendo a cultura do estupro, e aí vou encerrar minha fala nisso. Eu entendo a cultura do estupro muito inserida nessas mitologias, em todas, né? Na Bíblia tem, na mitologia romana tem, na grega tem, na indígena tem, na africana tem, todas tem, onde sempre o homem tem que ser, aí aquela cultura falocêntrica, né? Então o homem tem que mostrar o pênis, tem que estar ali preparado para, e aí tem até aquela a maioria dos homens são condicionados a, se alguma mulher quiser fazer sexo com você a qualquer momento, você tem que estar preparado para. E você tem que mostrar que é macho o suficiente para pegar essa vadia e fazê-la ficar quieta, calada e pedir para você parar. Né? Então, uma cultura irrigada, construída, baseada nas mitologias, nas histórias, e numa romantização da coisa, de forma, ao meu ver, extremamente violenta para todo mundo. E sofisticada, né? Sofisticada. E eu vou confessar para você, para mim, o estuprador é considerado herói, sim, na sociedade. Aí eu falo isso do ponto de vista masculino. É considerado, sim, herói. É considerado herói em vários aspectos para a sociedade masculina. Porque, olha lá, o cara pegou 50. Como ele pegou? Não sei, mas ele pegou 50. Ele pegou 30. Ele tem 14 anos e, olha, já pegou uma menina. E até, inclusive, o termo pegar, para mim, é uma coisa muito péssima. Pega objetos, né? Exato. Então, eu já coloco essa fala de forma, para mim, direta. Para mim, existe essa cultura do estupro, ela é real, e sim, o homem que é estuprador sofisticado, ou seja, não é aquele que consegue não ser pego, né? Exato, porque aquele que faz... Exato. Aquele que faz que pega a menina no meio da escuridão, esse sim é o violento. Esse sim é o terrível. Mas o outro que vai lá, que pega igual aquele... Eu lembro de um político aí, eu acho que era um prefeito, um vereador, de 60 e poucos anos, casando com uma menina de 14. É isso. E as pessoas enaltecem isso. As pessoas acham muito legal isso. Tanto que muitos homens, e aí eu falei que eu ia encerrar nisso, mas eu vou empolgar um pouquinho. Muitos homens, eles são enaltecidos se eles têm amantes, eles são enaltecidos se eles vão na rua para pegar a mulher, eles são enaltecidos numa série de detalhes que quando você se nega isso, as pessoas já olham para você com uma cara do tipo,
oxi, como assim? Né? E aí essa posição ao contrário, né? Por você não querer esse lugar de violência. Exato. Se você não quer esse lugar de violência, você fica apartado. Você não entra no... Por exemplo, eu já tive... Exato. Se eu já tive reuniões de diretoria de empresa, onde diretor de indústria, tá, falar que ele pegou uma égua quando estava na fazenda. E falar coisas de zoofilia absurda, e falar isso com um tom de naturalidade e risadas e afins, como se isso fosse a coisa mais normalizada do mundo. E quando a gente está ali inserido, a gente fica com uma cara de o que é isso que está acontecendo na minha frente, e se você não traveste a imagem de que aquilo é normal, você é excluído, inclusive profissionalmente. Né? Eu falo de uma questão profissional mesmo. Você está fora da conversa profissional se você não, no mínimo, considera normal e finge que está tudo bem numa situação como essa. E isso, assim, eu conheço vários homens que já passaram por situações como essa e que tem que parar e falar, ele falou isso, e você fica assim, tá aí, eu não consigo falar absolutamente nada, eu me paraliso. Isso é absurdo, mas é real. Falo isso com grande tranquilidade, porque eu já vivenciei isso inúmeras vezes. Bom, era isso que eu precisava falar. É um pouco sobre aquilo que eu falei do tiro no pé que os homens dão cada vez que normalizam a violência, né? Como fosse, não, porque é assim que é, né? Os homens são assim, estupradores. Não são, queridos, vocês foram ensinados. Mas também não vamos ser hipócrita de dizer, tadinha dos meninos, pobres almas. Não, cara, vocês têm muita vantagem. Tem muito ganho junto com esse monte de merda que empurram boca adentro de vocês, tá? Então, para vocês pararem de comer isso aí, vocês têm que parar de comer o gostoso também, que é quando você é amigo do rei, tá? Porque esse aí que dá risada da piada de zoofilia, Cristiano Ricardo, professor, esse aí vira amigo do rei. E querendo ser amigo do rei, que os homens passam pano para muita violência de gente que importa para eles, que interessa, seja porque são amigos, seja porque interessa financeiramente, de alguma maneira. Tá no círculo do Elon Musk. É bem isso. Desculpa, eu preciso falar porque isso é realmente absurdo. Se você não... Por exemplo, eu lembro de uma primeira vez que eu ouvi isso, eu me assombrei, levantei e saí da sala, né? Assim, saí da sala, no dia seguinte, meu diretor veio e falou, escuta, isso é normal, se você ficar com essas historinhas, você não vai participar de reunião com a diretoria. E eu, assim, num cargo de coordenação, falando, opa, momento de procurar outro emprego, né? Porque não dá, né? Não dá, e enfim, saí dessa empresa, fui para outra, e o mesmo tipo de situação. Por isso que eu falo que é cultural, sim. A gente precisa criar uma estratégia de interromper esse ciclo absurdo e vicioso que existe, e mesmo que seja, como até eu penso, criar outras mitologias. Então, agora, por exemplo, como a estátua da Medusa com a cabeça de Perseu que existe hoje em Nova York. Mostrar que a gente pode criar outras histórias. Então, eu estava conversando hoje mesmo com o Samuel, que é outro focal do Elo Digital, de precisamos de um jogo que a Medusa seja jogável e que ela vá perseguir Perseu e que ela vá perseguir Poseidon. E Lilith. Que ela não seja o big boss do final do jogo que você vai ter que matar com muito, muito gosto de gás, né? Exato.
exato. Acho que Tem é isso tem um que jogo ajuda. recente agora, um desses super foda, tipo, não sei o que, Diablo 15, 5, sei lá. Não sei se é Diablo, tá? A gente não joga videogame. Faz tempo. Mas eu jogava, tá? Tem um aí que Lilith é o grande vilão do final. Eu vi o trailer uns meses atrás, falei, Jesus, acabou pra nós, mulher, porque uma geração inteira de moleque vai achar que Lilith é uma desgraça. Pois é. É assim que a gente faz a misoginia se perpetuar. A gente cria Sim. produto novo para cada geração. Sim, por isso que eu acho que é uma tarefa nossa, né? E aí, Dri, no Elo Digital aí, tá com um dos pepinos interessantes, mas é assim, como é que nós podemos fomentar novas histórias? Como é que nós podemos fomentar dentro de política pública mesmo? É igual, vamos incentivar jogos. Vamos incentivar jogos que tenham determinada mitologia que já existe, ou ressignificar. Se a gente olhar, por exemplo, Cidade Invisível e aquela Cuca maravilhosa. Maravilhosa! Nossa, me arrepiou inteira essa primeira temporada. Na hora que eu olhei aquela Cuca, eu falei, que Cuca incrível, magnífica. E é isso, eu acho que é muito isso. É mostrar uma nova Cuca, é mostrar uma nova Medusa, é mostrar uma nova versão. De colocar as personagens femininas como vilãs ou como objetos a serem alvo da sua punheta, né? Porque, cara, assistir Arcane. Você já assistiu Arcane na Netflix? Não. É muito maravilhoso. Nunca joguei League of Legends, mas amo a Vi com o Gojo Gás e a Jinx, maravilhosas, incríveis, perfeitas, nunca erraram. A Jinx errou um bocado, e a Vi também, na verdade. Mas é uma história muito maravilhosa. São personagens femininas que param em pé sozinhas, sabe? Enquanto a Vi ia aparecendo na história, eu falava, gente, que pessoa interessante, que personagem legal, que da hora. Aí, de repente, ela tá lá. Não vou dar spoiler, não. Vai ter que assistir. Arcane é bom demais, ó. Chuchu, perfeito. Só que aí eu fui ver como que são as personagens no jogo. E elas são uns bibelôs, cara. Ai, que triste. Que triste. São uns bibelôs feitos, tipo, parece a Sakura Card Captor. Triste, né? Triste. É uma maid feita para te servir. Uhum. É horrível. Mas, bom, da minha parte, eu acho que é isso. Dri, essa é a minha contribuição, tá? Muito bem. Vamos beijar quem vocês quiserem, tá? Mas só com consentimento, tá? Mesmo menino, tá? Sim, exatamente. Cruzada das crianças sempre. Não, sempre. Essa o Júlio, né? Não a história real. Não. A gente vai cair. Dri, com você, e aí a gente já vai encerrando, que nós estamos a 1h30. Obrigada. Eu acho que agora o caminho é a gente pensar em políticas públicas, né? Como digital, a gente procurar esses desenvolvedores de games, colocar conversar mesmo. Eu acho que as pessoas estão dispostas, algumas pessoas estão dispostas a escutar e abrir um pouquinho os horizontes, né, para essas questões. E o quanto um jogo que, para quem está desenvolvendo, é só uma ferramenta de, né, ganhar dinheiro, pode influenciar na violência ou não de uma sociedade, né, em toda a construção social, porque, enfim, são representações da nossa sociedade, são arquétipos, né, são representações. Então, como a gente tornar isso legal, mas de uma forma um pouco menos danosa, principalmente para o universo feminino,
né? Que tem um caminho ainda longo. E combater isso de todas as formas possíveis. Tentar fazer um caminho de educação, né? Eu acho que é preciso a gente começar. E não ter medo de também falar. Olha, isso está errado, isso não pode. Lógico, existem situações que a gente vai, né? É uma situação de trabalho que, se você tiver uma reação, você vai perder a tua fonte de renda e você não tem outra, é óbvio que você vai ficar quieto. Mas não compactuar, você não vai dar risadinha com a pessoa que está falando uma meleca dessa. Então, a gente começar a ter posições, independente do que, se a gente vai ser macetado junto, mas porque a gente é macetado todo dia, né, Isabel? Vamos combinar que a gente é macetado todo dia, em todas as situações. Então, pelo menos que a gente seja macetado estando do lado certo, lutando a boa luta, vamos dizer assim, né? E tentando construir uma sociedade um pouco mais justa, né? Que provavelmente a gente não vai ver, mas a gente pode plantar essa sementinha, né? Sim. Então, como digital, o meu objetivo é esse. Então, melhor ainda. E juntos. Juntes. Com certeza, com certeza. Então, tá, gente. Obrigada, viu, pelo convite e pelas trocas e provocações interessantes. Obrigado, gente. Muito boa noite. Obrigado, Dri. Obrigado, Bel. E é isso. E a gente vai voltar nesse tema, porque temas iguais a esses são essenciais para a gente construir uma sociedade mais justa. Então, é isso. Boa noite e até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.